Olá, irmãos, bom dia. Nossa leitura bíblica de hoje está em Gálatas, capítulos 3 e 4. Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, o apóstolo Paulo está nesse debate a respeito de fé ou obras, salvação pelas obras ou salvação pela fé. Verso 6 é o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, veja, agora ele vai usar o exemplo de Abraão para ilustrar o que ele está ensinando, que Abraão acreditou, então foi a fé. Verso 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esse versículo é muito importante, né? É central nessa argumentação dele. Pela lei ninguém será justificado, é pela fé. Mesmo aqueles que viveram no Antigo Testamento, eles não foram salvos pela obediência à lei, mas pela fé no Messias que haveria de vir. Verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ou seja, para que a lei existe, então? A resposta foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Percebe? Por isso que eu disse que a salvação era pela fé no Messias. Desde a queda, lá em Gênesis 3,15, já temos a promessa messiânica, a promessa da vinda do Messias, aquele que pisaria a cabeça da serpente. E então a lei era para mostrar que somos pecadores e precisaríamos acreditar no Redentor, esse descendente que haveria de vir. Verso 22, a Escritura encerrou tudo sob o pecado, ou seja, tudo debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Fantástico aqui, ele está explicando direitinho como que era a questão. Verso 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Eu estou na versão revista e atualizada. Aqui ele menciona aio, que é o tutor, né? Aquele professor de crianças. Então a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei nos serviu como um instrutor, dando direcionamento. Não mateis, não roubeis, para tudo direcionar a Cristo. Verso 28, de Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Muito bom. Capítulo 4 fala da nossa filiação em Cristo, né? Verso 4, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Olha, na plenitude do tempo, todos que aguardavam no Antigo Testamento, então eles aguardavam, né, a vinda, né, desse tempo do Cristo, do Messias. Foi a plenitude, foi o auge da redenção, né? Verso 5, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai.
Abba significa pai, então pai, pai, paizinho. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Muito bem, ele fala do valor transitório dos ritos judaicos, né? Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, meses, tempos, anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Percebe, eles estão voltando às práticas judaicas, né? Circuncisão, guarda de dias, meses, aqueles preceitos do Antigo Testamento. E eu já falei, há uma tendência hoje em dia de algumas igrejas evangélicas de também querer introduzir esses elementos judaicos do Antigo Testamento. Essa palavra aqui de Gálatas caberia muito bem nessas circunstâncias. São coisas passadas, né? Agora nós temos uma nova aliança em Cristo, a plenitude da aliança, de toda a revelação em Cristo, não mais aquelas práticas do Antigo Testamento. Então, o texto vai encerrar aqui no capítulo 4, né? Ele faz uma analogia entre Sara e Agar, né? A respeito das duas alianças aqui, também dentro da perspectiva de Abraão, né? Lembrando de Sara e Agar, a mulher e a concubina, a escrava e a livre. E verso 28 ele diz: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Amém, queridos? Nós vamos parar por aqui. Que Deus abençoe. Oremos. Pai, bendito seja o Senhor. Obrigado por tua palavra. Nós te louvamos, te bendizemos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe e até mais.